Estamos online? Ó, estamos informando os seus seguidores. Acho que já tá. Peraí. Já tá. Já estamos aí? Ó, já tá online. Você já pode falar, o pessoal já entrou. Tem gente. E aí, já estamos? Já. Estamos juntos. Bem, pessoal, 17h29, tá? A gente estava programado aí para começar o nosso bate-papo às 17h30, então acredito eu que mais em alguns minutinhos aí o pessoal já esteja conectado, todo mundo já esteja aí presente. Aí a gente começa as apresentações, a gente vai divulgando já qual é o tema e a gente vai começar a conversar. Só dar o ok aqui pro... Só dar o ok aqui do pessoal da clínica, se está todo mundo ok, a gente já pode iniciar aí o nosso tema de hoje. Um minutinho? Beleza. A gente está conectando aqui ao vivo no Instagram da Policlínica da Vila e no Facebook, tá? Então, eu acho que são as duas vias de transmissão aí que a gente tem hoje para o nosso bate-papo. A gente pode começar. Tá. Então, o pessoal falou que a gente pode começar, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alexandre Carvalho de Oliveira, urologista aqui da Policlínica da Vila. E a gente vai dar sequência hoje a mais uma conversa, né? Sobretudo uma conversa sobre alguns temas relacionados principalmente à saúde do homem, né? A gente já conversou no ano passado sobre um tema, vasectomia, tema que foi bastante discutido. A gente recebeu várias mensagens, ligações para que a gente pudesse voltar com outros temas relacionados à saúde do homem, e a gente decidiu avançar com mais um tema. E o tema de hoje, né, dentre os vários temas que foram sugeridos aí pelos nossos usuários, foi próstata, né? Então a gente vai falar sobre saúde do homem, tema próstata, né? Esse tema, na verdade, a gente já vem tentando trabalhar ele desde novembro do ano passado, né, levando em consideração aí o Novembro Azul, né, um momento de conscientização, um momento onde as pessoas estão voltadas aí para a doença da próstata em si, né, uma doença que a gente vai bater um papo a respeito. Então a gente está desde novembro tentando organizar isso, mas infelizmente a gente não conseguiu. E aí hoje, agora em janeiro, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas e a gente vai conseguir discutir esse tema com vocês hoje. Como é um tema de extrema relevância, né, eu acho que é um tema importante, então, seguindo da máxima aí que é sempre bom a gente discutir temas de considerável relevância, eu acho que está valendo a gente discutir em janeiro também. Então vamos lá. Num primeiro momento a gente precisa entender o que é a próstata, né? Muito se fala a respeito, né? A gente sabe da importância, né? E o que é a próstata? Então a gente precisa saber basicamente do início, né? Então a próstata é uma glândula, né? Uma glândula que tem função no aparelho reprodutor masculino, tá? Então apenas homens têm próstata, né? Se a gente já começa tirando algumas dúvidas, somente os homens possuem a próstata. É um órgão, é uma glândula, é um órgão que faz parte aí do conjunto de órgãos e glândulas que vão diferenciar homens de mulheres. Então é uma glândula que somente os homens
somente faz parte dos órgãos masculinos, né? E basicamente dos órgãos, faz parte do conjunto dos órgãos reprodutores masculinos. E essa glândula ela tem uma posição estratégica ali, que fica logo abaixo da bexiga, né? Anterior ao reto, e ela tem por característica englobar, né? Ela está circunferencialmente posicionada na uretra proximal, aquela partezinha da uretra que sai logo da bexiga, né? Onde começa o esvaziamento vesical ali, o esvaziamento da bexiga, no início da uretra, a próstata está logo ali, envolvendo essa porção proximal da uretra. Tá? Então, ela é uma glândula, né, que tem algumas funções. Então, qual é a função principal da próstata dentro do aparelho reprodutor masculino? Né? A gente precisa entender o que ela produz, né, como glândula, o que ela produz e qual é o objetivo da gente tentar explicar qual é a produção dela, qual é o elemento de produção dela. Então, a gente sabe, né, que a próstata está responsável por produzir o líquido que vai ser ejaculado junto com o esperma. Então, o líquido do qual o esperma se origina, ele é produzido pela próstata, junto com os espermatozoides e uma outra porção de líquido que é produzido pelas vesículas seminais, fazem aquele conjunto do esperma que é ejaculado quando na relação sexual. Então, ela tem uma característica muito importante aí para o sistema reprodutor masculino. Tá? Associado a isso, a próstata também produz o tão conhecido e chamado PSA. Né? Na verdade, o PSA é um antígeno, né, como autoexplicativo, um nome em inglês, né, um antígeno prostático específico. E esse PSA nada mais é do que uma glicoproteína, né, que se encontra na corrente sanguínea e que vai ser muito utilizado por nós urologistas para a gente começar a definir alguns critérios de investigações aí das possíveis comorbidades e doenças que podem vir a ocorrer na próstata. Tá? Então, essa é basicamente a função da próstata. Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia da localização, do que é a próstata, de como ela se comporta ali, qual é o objetivo da próstata, para a gente poder entender. Né? E, basicamente, é uma glândula pequena, né? Uma glândula que aproximadamente parece uma noz, né? Mas se a gente for pensar num formato específico, vamos pensar como se ela fosse uma noz, né? E essa próstata, em geral, né, uma próstata normal, uma próstata de paciente jovem, né, uma próstata que gira em torno de 20 a 30 gramas de peso. Né? Então, é pequena, é leve, posicionada estrategicamente numa região importante, né? E que, de certa forma, chama muito a atenção, embora pequena, né? Porque a gente acaba tendo tanta preocupação com a próstata. Qual é o motivo disso? Né? Assim, ela tem a importância dentro do aparelho reprodutor masculino, né? Ela está ali estrategicamente posicionada, mas por que a gente tem tanto bate em cima de assuntos relacionados à próstata? Por que os homens, né, são levados aos consultórios médicos para a investigação de doenças da próstata? Por quê? Onde está, qual é o X da questão quando a gente fala de próstata? Então, a gente sabe hoje, né, segundo estudos de prevalência, segundo estudos de incidência das doenças, a gente sabe que a próstata hoje é responsável por ser a segunda, no Brasil, né, falando no Brasil, ela é responsável por ser o segundo câncer mais prevalente entre a população masculina. Né? A gente tem apenas o câncer de pulmão aí à frente do câncer de próstata, né? Como uma doença oncológica, né? que onera muito aí o sistema de saúde público, né? A vida, a rotina das famílias que são acometidas por tais enfermos relacionados à próstata. E não só doenças malignas, a próstata está suscetível a algumas outras doenças, as prostatites, as infecções, né? E basicamente uma doença que, segundo estudos mostram, né, que a prevalência vai estar em mais de 80% dos homens a partir de 75 anos, que é a hiperplasia prostática benigna. É uma outra doença relacionada à próstata que não tem
características de doença neoplásica, não é um câncer, mas que vai prejudicar muito aí a qualidade de vida a longo prazo para os homens que acabam detendo essa doença, né? Então a gente tem sempre que estar atento aos sinais que a próstata oferece, né? E por isso essas consultas regulares. Então a gente falou, né, que a hiperplasia prostática é uma doença de alta prevalência entre os homens, né, a partir da quinta, sexta década de vida, sétima, né? O câncer de próstata também é uma doença que se instala ali mais ou menos entre a quinta e sexta década de vida e que é uma doença potencialmente letal, né? Então a gente precisa estar atento, né? Bem como outras doenças menos complexas, menos graves, mas que também podem trazer um prejuízo aí para a vida do homem, né? Então a gente precisa estar atento sim com a próstata e precisa estar sempre atento nas respostas que a próstata vai dando para a gente a longo prazo. Então vamos lá, quando o homem chega num consultório, né, para a primeira consulta, né, para a gente poder investigar as possibilidades, né, de doenças da próstata, eu acho que o principal é a gente poder entender, né, a vinda desse homem até o nosso consultório e a partir daí iniciar um rastreio para a principal doença que é o câncer de próstata, né? Então a gente vai sempre atrás da principal doença, a doença mais grave. Então basicamente é isso que acontece. E aí, como isso funcionaria? Quais os homens estariam aptos a esse tipo de rastreio, né? Então a gente tem que hoje, né, segundo os critérios estabelecidos aí pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, e o Ministério da Saúde, a gente começa a rastrear todos os homens a partir de 50 anos para o câncer de próstata, tá? Então todo homem a partir de 50 anos merece uma visita ao urologista com essa finalidade, a avaliação da próstata. Existem casos excepcionais? Sim, existem casos excepcionais. A gente sabe que os homens da população negra, homens com um histórico familiar positivo para a doença da próstata, para o câncer de próstata, ou seja, pai, irmão, um avô, né? Caso já tenha ocorrido isso na família, uma doença dessa na família, um câncer de próstata na família, é preciso que se antecipem um pouco mais, né? Nos Estados Unidos, né, a gente acaba vendo isso muito pautado a partir dos 40 anos, né? Aqui no Brasil, a partir dos 45 anos é o que a gente tem como uma média, uma regra. Então esses homens acabam buscando um pouquinho antes, né? Um rastreio um pouquinho antes. E a gente pensa, né? Esse rastreio deve ser feito independente de sintomas, né? A gente sempre gera essa dúvida, né? A gente vai conversar um pouco sobre as dúvidas entre as doenças, mas basicamente não. Basicamente o homem que vai buscar um urologista para rastreio de doença da próstata, ele deve vir assintomático. Em princípio ele vem assintomático, né? Ele vem sem queixas, ele vem porque a doença da próstata é uma doença silenciosa, ela não traz sintomas. Então ele vem por um rastreio meio que pela idade ou pelo histórico, né? Ou pelas características, em princípio nesse caso raciais, né? Então ele chega até o consultório e a gente precisa começar uma investigação. Então através disso a gente vai, através de um histórico familiar, a gente vai coletando informações, histórico de doenças, doenças prévias, né? Qualquer outro tipo de trauma, incidências, a gente vai pesquisar uma avaliação clínica comum, normal, uma avaliação médica e uma avaliação específica, um exame físico direcionado, para que a gente possa então prosseguir aí nessa investigação, nesse rastreio. Então basicamente, quando o homem vem ao consultório, tem uma avaliação clínica e aí depois a gente passa para as avaliações laboratoriais e exames de imagem. Para a doença da próstata, o principal, na verdade, acaba sendo que é quase que mandatório numa consulta urológica para rastreio de doença da próstata, acaba sendo a solicitação de um exame laboratorial de PSA, que, como a gente sabe, é aquele antígeno produzido pela próstata, né, que acaba circulando na corrente sanguínea também. Então é um exame de sangue. Quando a gente fala em PSA, a gente está falando em exame de sangue, né, em avaliação do exame de PSA é um exame de sangue, tá? E esse exame, juntamente com um toque retal, né, acaba sendo
acabam sendo os dois exames de escolha para que a gente possa dar o primeiro passo na investigação se esse homem, dentro de um espectro de todos os homens a partir dos 50 ou dos 45, merece prosseguir na investigação para a doença maligna de próstata. Tá? Então, esse é o ponto. PSA e toque retal. Ok. Mas aí você vai me perguntar, né? Tá, e o ultrassom de próstata? Tá, ultrassom de próstata. O que a gente sabe, basicamente, é que o ultrassom ele tem um valor importantíssimo, tá? Para a gente poder avaliar de forma... uma imagem que vai trazer para a gente uma informação muito importante com relação aos parâmetros visíveis da próstata. Então a gente consegue ter uma ideia de tamanho de próstata, de volume, né? Uma estimativa de peso, uma estimativa de características da próstata em si, homogeneidade, heterogeneidade, presença ou não de nódulos ou presença ou não de calcificações, né? Protuberâncias, alterações estruturais na próstata, a gente consegue ter uma ideia através desse ultrassom. Agora ele é pouco específico para a gente poder avaliar nódulos prostáticos. A gente até consegue ver, mas é um pouco mais difícil. A sensibilidade do toque acaba sendo primordial nesses casos para a diferenciação de câncer. Então o ultrassom ele acaba sendo importante para a gente poder ter uma ideia de tamanho de próstata. E quando a gente está pensando em tamanho de próstata, não tem como a gente não pensar na outra doença da próstata, tão como importante, né? Não é uma doença letal, mas é uma doença que acaba por atingir boa parcela dos homens, aí algo em torno, já falei no início, de 80% dos homens a partir dos 75 anos. Isso é gradativo. Aos 50, na quinta década, a gente tem uma prevalência, algo em torno de 30%, 40%, isso vai subindo, né, passando de 80% dos homens a partir de 75 anos. Então a gente pode quase que definir que todo homem vai ter um aumento do volume de próstata. Esse aumento vai ser sintomático ou não? A gente vai entender e vai definir o que fazer nesses casos. Tá? Por que sintomático? Aí sim, a gente começa a falar em sintomas. Né? Uma próstata grande, a gente já sabe a localização dessa próstata, uma próstata aumentada, uma próstata grande, como ela está na saída ali da bexiga, no inicinho da uretra, à medida que ela vai crescendo, ela pode por fazer uma obstrução nessa saída. Tá? Então, isso vai dificultar a qualidade da micção do homem. Então, esse homem, a partir da quinta década de vida, esse homem que começa a investigar a doença neoplásica, ele também está passando por um processo, possivelmente um processo de hiperplasia. E aí são duas doenças que acabam correndo em vias paralelas. Na verdade, não existe uma correlação entre o tamanho da próstata e a possibilidade de uma doença neoplásica, de um câncer de próstata. Isso a gente recebe com muita frequência no consultório, o paciente que acaba vindo com essas duas informações um pouco desconectadas. Né? O aumento da próstata não significa doença neoplásica. Então, isso a gente acaba vendo por uma coincidência de surgimento das duas doenças, né? Pela prevalência a partir da quinta década, tanto do câncer quanto da hiperplasia. Né? E aí, assim, elas são duas doenças que correm em vias paralelas, doenças diferentes, uma benigna, uma maligna, e elas podem eventualmente se cruzar, mas não é a regra. Então, uma próstata grande não significa uma próstata com câncer, uma próstata pequena pode não significar uma próstata sadia. Então, a gente precisa investigar. Então, o ultrassom é muito importante para a gente poder ver volume de próstata. Tá? Volume. Agora, toda próstata muito grande vai trazer algum tipo de prejuízo na micção? Talvez não. Tá? Talvez não. A próstata pode crescer, pode chegar a 40, 50, 60, 70 gramas e mesmo assim não trazer nenhum tipo de prejuízo à micção desse homem. O que vai determinar isso, a gente tem hoje alguns critérios que seguem principalmente a um índice, né, o IPSS, que acaba determinando para a gente se esse homem está urinando de maneira adequada, que é o principal sintoma da hiperplasia prostática benigna. Uma piora da qualidade miccional. O índice IPSS, eu acho que não cabe assim, é muito técnico, mas é basicamente uma série de 7 perguntas que a gente faz que vão nos orientar aí com relação à qualidade da micção desse homem e a partir disso a gente inicia um tratamento. Então, há de se diferenciar, né? Então, basicamente a gente pede o ultrassom junto com o PSA e junto com o toque para a gente poder ver volume, mas não necessariamente para ver câncer, tá? Então, são duas coisas paralelas aí que a gente acaba vendo também
para entender um pouco de saúde relacionada à próstata. E aí a gente já vimos que tem ultrassom, e aí já temos um PSA como um elemento laboratorial, temos o toque como um exame físico, tá? E aí a gente acaba por tentar progredir. Vimos que esse homem tem algumas alterações, e aí sim ele vai ser pinçado de um grupo para continuar esse rastreio. Tá, a gente está atrás do câncer de próstata, né? Então a gente precisaria determinar se esse homem tem ou não a doença. Outra coisa importante, ultimamente a gente tem discutido bastante sobre a ressonância, um outro exame de imagem importante, a ressonância multiparamétrica de próstata. A ressonância veio como uma ferramenta importantíssima aí ainda para o rastreio, tá? E muito utilizada, mas ainda de um custo um pouco elevado, tá? É estritamente necessário a realização de uma ressonância para que a gente possa fazer o acompanhamento, o rastreio dessa... Não, tá? Não há uma necessidade estrita que seja realizada a ressonância, tá? Só com valores de PSA alterado, com toque alterado, né? Um toque suspeito, um toque onde a gente não percebe uma consistência adequada, a gente pode solicitar, avançar sem a necessidade de uma ressonância. A ressonância, na verdade, nos vai ajudar, nos auxiliar a demonstrar a presença ou não de um nódulo, tá? E a presença ou não de um nódulo ainda vai ser definida através de uma característica radiológica, né? O índice PIRAD, se esse nódulo encontrado, né? Ou essa imagem, um nódulo encontrado, tem característica de malignidade. Então a ressonância hoje é importante, não é mandatória, mas é importante. Então, se alguma pergunta aí a respeito de ressonância for feita, eu acho que vale a pena citar isso, tá? Mas agora, o que faz de fato o diagnóstico, o que determina se esse homem tem ou não a presença ou não de um câncer de próstata, acaba sendo o estudo do tecido, o estudo tecidual da próstata, a anatomia patológica. Então, invariavelmente, todo homem que entra num consultório com uma primeira consulta para avaliação de próstata, e se ele for evoluindo dentro dos critérios para que a gente possa chegar até um ponto, esse ponto é a biópsia de próstata, tá? Então, a gente tem que... a biópsia de próstata é hoje a ferramenta que vai dar o diagnóstico de câncer de próstata. Então, a gente pode fazer o toque, pode fazer o PSA, pode fazer uma ressonância, pode fazer um ultrassom, mas no fim, para fechar o diagnóstico, a gente ter um diagnóstico de doença de próstata, a gente precisa ter uma biópsia. Então, a biópsia acaba sendo o elemento mais importante para a determinação de uma doença maligna de próstata. Então, acho que a gente conseguiu traçar uma linha de avaliações, né, desde o primeiro momento em que o homem chega a um consultório de urologia, né, para tratar de próstata, para se falar de próstata, para conversar sobre próstata, né, a gente tentar entender o que é a próstata, né, acho que a gente conseguiu discutir isso, né, o que seria a próstata, a glândula, a função da glândula dentro do aparelho reprodutor masculino, de qual é o comportamento natural dessa glândula à medida que o homem vai envelhecendo, quais as possíveis doenças que essa próstata que essas próstatas podem desenvolver ao longo da vida do homem, né? Aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, e à medida que a gente vai envelhecendo, quais as doenças que essa próstata pode ter, a importância da próstata dentro de um panorama aí de saúde pública, né? Por que a gente dá tanta importância para a próstata, uma glândulazinha tão pequenininha ali, basicamente porque ela pode trazer consequências graves para o homem e para a saúde pública como um todo, né? A necessidade desse rastreio, porque a doença mais grave ela acaba não trazendo sintomas em fases iniciais. Então o homem pode chegar aos 40 anos bem de saúde, se sentindo bem e com a possibilidade de estar doente, né, já estar doente aos 40, aos 50. Então, a necessidade da gente rastrear de acordo com a idade, de acordo com as indicações, né, com relação à história familiar, etnia, né,
a gente viu a possibilidade de outras doenças relacionadas à próstata que não necessariamente estão ligadas ao câncer, que podem, de certa forma, trazer um prejuízo da qualidade de vida, né? A hiperplasia, as prostatites, a hiperplasia hoje, né, atingindo aí quase 80% da população masculina à medida que a idade avança. E essa diferença entre as duas principais doenças, né, a gente não relacionar o que é comum, a gente vê em consultórios, né, a relação entre volumes e gravidade. E basicamente a gente falar também que todas essas doenças, embora de suma importância, né, a gente tem que salientar que todas essas doenças elas podem ser tratadas e curadas, né? Então, com brevidade, com rastreio, se antecipando, né, a gente pode tratar e curar. O câncer a gente pode curar, a gente tem um percentual de cura aí na casa de 90% para os tumores de próstata, para os adenocarcinomas de próstata em fases iniciais, né? As hiperplasias a gente tem como controlar com o uso de medicações, né? Combinações de medicações e cirurgias também, com a finalidade de melhorar a qualidade miccional e fazer com que esse homem não evolua para uma retenção urinária, né? Um acometimento renal, sobretudo, né? Uma perda de função renal aí por conta de uma obstrução abaixo da bexiga causada principalmente pela próstata. Então, a gente precisa estar atento, sim, com a saúde da próstata, né? A gente precisa estar sempre, pelo menos uma vez ao ano, fazendo esse acompanhamento junto ao urologista, para que a gente possa manter sempre um passo à frente das possibilidades aí e não ser pego de surpresa, tá? Então, é basicamente isso, um tema longo, um tema com muitas nuances, mas que a gente tenta de alguma forma bater um papo mais tranquilo aqui e explicar algumas coisas. Eu acho que temos algumas perguntas aqui, e aí eu vou tentar ver se eu respondi. Se não respondi, a gente vai tentar bater um papo para tentar responder, né? Lumassa, do Rio, está perguntando aqui: quem tem próstata aumentada tem mais chance de desenvolver câncer? Tá, isso que a gente já conversou aqui, né? Eu já falei, não sei se a Lu viu, mas Lu, vamos lá. Sua pergunta é boa porque é uma pergunta que muita gente se faz e acaba fazendo aqui no consultório. Na verdade, não. Assim, o que a gente percebe é o aumento de volume de próstata é a hiperplasia prostática benigna. O câncer de próstata é uma outra doença, né? As duas doenças correm em vias paralelas, né? Elas podem se cruzar em algum momento? Até podem, né? Porque a gente sabe que o câncer de próstata é mais prevalente a partir da 5ª década de vida, 6ª década de vida, concomitante com o aumento, com a prevalência do aumento de volume prostático. Então, uma próstata grande pode conter um nódulozinho neoplásico, um nódulozinho cancerígeno ali, mas não necessariamente o aumento dessa próstata foi o que ocasionou o surgimento do nódulo, tá? São coisas diferentes, né? A gente pode até ter um nódulozinho numa próstata grande, né? Porque, de fato, um homem com 60 anos ele já pode ter uma próstata aumentada e ele pode eventualmente desenvolver uma doença maligna ali, tá? Agora, uma coisa não está ligada à outra, não evolui para outra, né? Não é uma próstata que vai crescendo e se torna um câncer, não. Ela vai crescendo, né? É uma outra fisiopatologia de crescimento. Então ela vai crescendo por conta de um envelhecimento natural do homem, isso é normal, ela vai crescendo e eventualmente acontece o surgimento de um nódulozinho cancerígeno ali. Tanto que a gente pode encontrar, não é raro, a gente encontrar nódulos em próstatas muito pequenas, né? Próstatas normais apresentando um nódulozinho cancerígeno. E próstatas enormes, próstatas muito grandes, próstatas de 120, 100 gramas,
que não tem doença maligna. Tá? Então aumenta a hiperplasia benigna. Câncer é outra fisiopatologia. Ocorre no mesmo órgão, basicamente na mesma faixa etária, e aí por isso ocorre essa confusão. A hiperplasia, ela geralmente traz sintomas miccionais, tá? Geralmente traz sintomas miccionais. Geralmente é aquele homem que tem dificuldade para urinar, aquele homem que vai urinar e o jato está fraco, aquele homem que vai urinar e às vezes não consegue, aquele homem que acorda muito à noite para urinar, 4, 5, 6 vezes à noite, né? Esse é o homem com uma provável hiperplasia de próstata. E ele não sente nada, e ele não necessariamente é um homem que tem doença neoplásica. Já o homem que tem doença neoplásica, ele vem sem sintomas, ele vem para essa consulta de rastreio, né? A partir dos 50, a partir dos 45, e aí sim a gente vai começar a entender se esse homem vai ser pensado daquela população de homens que entraram na faixa etária mais comum para o câncer de próstata, através dos exames, né, como eu já falei, do PSA e do toque, e aí assim a gente vai determinar se esse homem merece ou não sair na investigação, e o que vai determinar o resultado disso é a biópsia, tá? Se por acaso ele tem ou não. Porque geralmente não tem sintomas em fases iniciais. Lá na frente, depois de uma doença bastante evoluída, doença metastática, doença que não foi tratada inicialmente, doença que progrediu, passou um tempo e a doença progrediu e a gente não conseguiu pegar, agora ele está com sintomas, até pode ter, mas aí são mais sintomas diferentes de sintomas obstrutivos urinários, tá? Às vezes tem sangramento, às vezes tem metástase para a coluna, aí pode dar dor, pode dar desconforto lombar, né? Fraturas patológicas, aí a gente começa a ver alguns sintomas, mas é em doenças avançadas. Ou em doenças iniciais o câncer não traz sintoma, o que traz é a hiperplasia. Tá? Então são coisas diferentes no mesmo órgão, em homens em faixas etárias iguais e que uma coisa não evolui para a outra. Tá bom? Consegui aí te responder? Vamos lá, acho que tem outra aqui do Clério. Clério. Vamos lá, Clério. Deixa eu ver se eu consigo te dar uma luz aí, meu amigo. Qual o principal fator de risco para o desenvolvimento da neoplasia de próstata? Tá. Então, fatores de risco. Hoje a gente sabe que o principal fator de risco está relacionado à história familiar, herança familiar. Então é aquilo que você traz o seu gene lá, seu avô, seu pai, né? É o que vai hoje ser o maior fator de risco para o surgimento de uma doença neoplásica de próstata. Então, aqueles homens que têm um avô com câncer de próstata, um pai com câncer de próstata, um irmão mais velho com câncer de próstata, eles precisam estar atentos sim nesse rastreio. Esse rastreio deve ser feito com um pouco mais de brevidade, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia e o Ministério da Saúde, aos 45 anos é um momento certo para que a gente vá atrás, para começar a rastrear, começar a procurar. Então o exame de PSA no toque retal é importante para esses homens aí, pensando no histórico familiar. Outra característica importante é a questão racial, tá? A questão etnia. Os homens negros, né? Os homens negros têm uma maior predisposição ao surgimento de doença neoplásica da próstata. Não se sabe ainda muito bem a causa, mas o que se sabe é que, de fato, os homens negros acabam tendo mais câncer de próstata do que os não negros. Tá? E agora temos estudos que mostram também que os homens obesos, né, também estão entrando aí como um critério de observação um pouco mais, mas ainda não, a gente ainda continua, os homens obesos, mas que não tem esse histórico familiar e que não são e não negros, a gente acaba rastreando aos 50. Então, os dois principais fatores de risco aí acaba sendo um fator étnico, né, os homens negros e os homens com histórico familiar positivo. Tá? Respondido aí, Cléber? Espero ter ajudado. Israel está perguntando aqui também. Vamos lá, Israel. Existe algum sinal ou sintoma que o corpo apresente no caso de uma doença na próstata? Tá, vamos lá, Israel. Sim, tá? Como a gente bateu um papo aqui, né? O câncer de próstata, em princípio, não. Tá? Para o câncer de próstata, em fases iniciais, não tem nenhum sinal ou sintoma que a gente possa determinar
pode ser sugestivo de um câncer de próstata. Então o homem pode estar muito bem, né, gozando de plena saúde, praticando esporte, trabalhando, estudando e está desenvolvendo um câncer de próstata ali. Agora, se a gente puder falar de alguma coisa que possa estar diferente num câncer de próstata, numa avaliação de um homem, seria um toque, né? Então, para isso que a gente acaba investigando na consulta, né, com o exame físico de toque retal. Pode apresentar um toque alterado, um toque com a presença de um nódulo. E aí isso pode ser palpável no toque, e aí sim a gente pode dizer que esse homem tem alguma coisa no corpo que está dizendo que talvez alguma coisa esteja errada. E aí um toque pode ser sugestivo sim. Mas não tem nada que, né, ele não vai ter mais fadiga, não vai ter menos disposição, não vai ter nada e muito menos sintomas urinários. Sintomas urinários a gente vai acabar vendo na hiperplasia, no aumento de volume. Então, assim, Jael, se tem alguma dificuldade para micção, um jato mais fraco, né, uma intermitência de jato, sinais de retenção urinária, aquele paciente que tenta urinar e não consegue, né, que começa a ter uma dor suprapúbica, uma dor abdominal, porque não consegue esvaziar a bexiga, precisa fazer força para esvaziar a bexiga, né? Um homem que acorda muito à noite para poder urinar, 5, 6 vezes, que não dorme à noite para poder urinar, esse homem ele apresenta sintomas de doença da próstata, ele apresenta sintomas do trato urinário baixo, né? E esses sintomas podem estar relacionados sim a uma doença da próstata, uma doença benigna, né, a hiperplasia, mas podem estar relacionados sim a uma doença prostática, né? Fora as infecções, né? Existem as prostatites agudas, né? Tem pacientes que acabam evoluindo com prostatites crônicas, que em princípio causam dores, né? Dores pélvicas, né? Sinais e sintomas semelhantes ao uso de infecção urinária, né? Isso a gente pode ver também. Então são sinais e sintomas que podem acontecer com uma doença inflamatória infecciosa da próstata, né? De forma aguda ou de forma crônica, isso pode acontecer sim. Então, para as doenças benignas, a gente vê mais sinais e sintomas relacionados à próstata, né? Relacionados ao corpo humano como um todo, né? Do que necessariamente para o câncer, para a doença maligna, para a doença mais grave. Então, eu acho que deu para responder aí, Jael, entendeu, cara? Tá tranquilo? Deu para entender? Beleza. Diego está perguntando aqui o que é o PSA? Fosfatase ácida total. Também quero. Tá. O Diego está perguntando aqui sobre o PSA. Ele está perguntando, assim, o PSA, a gente já bateu um papo a respeito. O PSA, na verdade, é uma glicoproteína, tá? Que é produzida pela próstata, né? Ela tem por finalidade ali, quando depois que tem a ejaculação, né? Depois que, pensando no aparelho reprodutor masculino, na fecundação, né? A gente tem que o espermatozoide é levado, né, junto com o líquido que é produzido pela próstata. Esse líquido ele é produzido e é ejaculado junto com os espermatozoides, né? Então ele carrega os espermatozoides. Ali dentro desse líquido tem alguns nutrientes para que os espermatozoides se mantenham vivos, se mantenham ativos e se mantenham adequados para o fim, né, que é a fecundação. Então o líquido produzido pela próstata ele vai gerar essa proteção e esse veículo de transporte aí dos espermatozoides. Depois que os espermatozoides chegam ao objetivo final, né, no caso prontos para a fecundação ali no óvulo ali, ele precisa se liquefazer, né? Esse líquido ele acaba tendo que é um líquido um pouco mais viscoso, mais aderente, e ele precisa se liquefazer para que esses espermatozoides possam se desprender e enfim, partirem para o óvulo e para a fecundação. Então o PSA ele é uma glicoproteína que basicamente tem essa função de liquefação do líquido espermático depois que o esperma, né, contendo os espermatozoides, chegam ao objetivo final ali.
Então, esse PSA, ele é um antígeno, né, pelo nome em inglês, é um antígeno específico da próstata, que nada mais é do que uma glicoproteína e que pode ser dosada através da corrente sanguínea, porque ele também acaba tendo seu componente dentro da corrente sanguínea. Então, é uma maneira da gente, a avaliação do PSA, ela acaba sendo uma maneira útil, né? Uma maneira sem que a gente vá lá na próstata para tentar entender se o funcionamento dela está com algum tipo de alteração. É uma maneira, através do sangue, da gente entender se a próstata está com algum tipo de problema. Porque qualquer tipo de problema ou alteração que essa próstata pode vir a ter, vai aumentar a produção dessa glicoproteína aí. Então, uma inflamação pode aumentar, uma infecção pode aumentar, o aumento da próstata pode aumentar e doenças oncológicas, né? O câncer pode aumentar também a produção desse PSA. Então, o PSA é basicamente isso, né? Um antígeno que é produzido pela próstata específico e acaba que a gente tem esse antígeno aí na corrente sanguínea também, e é hoje o melhor marcador aí para a gente poder avaliar se a próstata tem algum tipo de alteração. É um marcador específico para câncer de próstata? Não, tá? É um marcador específico para alterações na próstata. A gente vai ver que a próstata tem algum tipo de alteração quando a gente tem um PSA aumentado. Então, se um toque retal às vezes é suficiente para estimular a próstata a produzir mais PSA. Então, quando se vai fazer um PSA, a gente acaba tendo algumas orientações, até do laboratório mesmo, né, para que a gente faça essa coleta. Então, não pode ter relação sexual, a relação sexual aumenta a quantidade de PSA liberado para que a gente, porque há um estímulo da próstata. Andar de bicicleta é uma outra situação que pode aumentar o valor do PSA pelo estímulo ali na região perineal do selim. Um toque retal pode alterar o PSA do exame realizado, né? Então, alguns critérios são seguidos aí para a realização de um PSA pela sensibilidade aí que a próstata tem em liberação de PSA. Esse é o antígeno. Acho que a gente conseguiu falar aí um pouco do PSA, né? Beleza, Diego? Peraí, tem outra aqui? Alan. Alan, ficar muito tempo em pé causa algum malefício para a próstata? Alan, não. Nenhum malefício para a próstata não, Alan, ficar muito tempo em pé. Não tem nada que correlacione isso não, tá? Malefício para a próstata não. O que a gente teve aí há um tempo atrás, né, foi uma correlação entre, justamente, eu já até falei, né, do assento, do selim para a coleta do PSA. Então, alguns casos aí do pessoal do ciclismo, né, mas não o ciclista eventual, né, aquele ciclista que anda de bicicleta uma vez por semana e tal, mas o ciclista profissional, o cara o atleta de ciclismo, né, que passa horas em cima de uma bicicleta, de um selim. Então, alguns selins foram desenvolvidos aí para que pudesse massagear menos a região perineal, né, e com isso ter um menor estímulo aí na próstata e de certa forma estudos estavam conectando aí o ciclismo de alto rendimento, né, ao desenvolvimento de uma hiperplasia prostática, né. Aí sim, talvez sim, né, se me perguntassem se para atletas de ciclismo pode ser que evoluam com algum aumento do volume de próstata, né, ou algumas alterações miccionais causadas por alterações estruturais na próstata, talvez sim. Mas ficar em pé não, ela não tem nenhuma relação não, tá? Beleza? Bruno Peixoto, meu pai teve câncer de próstata, hoje está curado. Beleza, que bom, Bruno, muito legal. Eu tenho 41 anos, com quantos anos faço o exame de sangue? Tá, vamos lá. Bruno, o seu pai teve câncer de próstata, então você tem um histórico familiar direto ali, né, de presença familiar de um câncer de próstata.
Você está com 41 anos. Aos 40, Bruno. Aos 40. Eu costumo pedir aos 40. A Sociedade Brasileira de Urologia, o Ministério da Saúde botam 45, né? Nos Estados Unidos 40. Aos 41 já é um bom momento para você fazer um PSA, tá? Eu já faria com 41, eu já faria um PSA, no mínimo um PSA para a gente ver como está o PSA, e aí a gente vai dosando o PSA, vai controlando esse PSA pelo menos uma vez ao ano, faz um toque retal, aí esse toque retal pode ser alternado a cada 2 anos através dos valores do PSA, né? E a partir dos 45 anos, direto, todo ano um PSA, um toque, mas aos 40 eu já faria pelo menos um PSA, um exame de sangue, né? História familiar, positivo. Não sei se tem alguma descendência, origem negra, né? Se tiver, eu acho que vale a pena já coletar, né? É mais um fator de risco que se soma, mas já que você tem um histórico do pai, eu acho que vale a pena você já coletar. A partir dos 40 eu já pediria, e aos 41 também. Aí depois, junto do seu urologista, você pode sentar discutindo o seu PSA anualmente e vendo a necessidade de fazer o toque e prosseguir. A partir dos 45, todo mundo com um histórico positivo aí de pai. Tá? Respondido, Bruno? Beleza. Ju, mais uma aqui que eu vou te falar. Carregar peso influencia? Pode causar algum problema? Carregar peso, o pessoal aí está perguntando se carregar peso tem alguma influência aí direta Não, assim, academia, musculação, pessoal na maromba, não tem. Não tem nenhuma influência direta para a evolução de doenças prostáticas, nem para hiperplasia e nem para o câncer. Tá? Carregar peso está tranquilo, tá? Não tem nenhuma correlação descrita aí de carregar peso com surgimento de doenças ou neoplásicas ou hiperplásicas de próstata, tá? Pode continuar carregando peso aí com parcimônia. Bem, gente, eu acho que acabamos aí com as perguntas, tá? Acho que o tempo também, senão vocês não me aguentam mais, tá? É sempre um prazer aqui tá batendo esse papo, né? Eu acho que a gente abre como eu falei na outra live, acho que a gente abre uma janela aí de conexão entre o usuário e a Policlínica da Vila, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Essa nova interface aí que a Policlínica vai colocando para os seus usuários, né? E para todos que seguem nas redes sociais, né? Muito embora talvez não tenham nunca nem estado presente aqui, mas que de alguma forma estão conectados aí aos trabalhos que a Policlínica desenvolve. É sempre um prazer estar aqui para poder falar alguma coisa, conversar, bater um papo, tirar algumas dúvidas, dar algumas opiniões, né? Então, estou sempre à disposição da Policlínica para isso, para esse bate-papo, para esse canal aí. Acho que eu agradeço também, né, muito a direção da Policlínica da Vila, que me convida aí para conversar, para poder falar dos temas, né, toda a equipe envolvida no projeto, nesses projetos das lives e no projeto do dia a dia, né? Eu sou urologista da clínica, então há uma rotina diária fora a live que acaba sendo importante também. Agradecer a todos os funcionários. Eu queria agradecer a participação das pessoas que perguntaram, das pessoas que acessaram o link, que ficaram aí por uma hora talvez que a gente está falando, né, com a gente. A gente vai... O pessoal está dizendo aqui que o vídeo vai ficar disponível, né, a gente vai salvar, né, vamos salvar aqui o vídeo para a gente poder rever quando quiser, né, tirar algumas dúvidas quando as tiverem. E
E se ainda persistirem, a gente está aqui, tá? A gente está aqui para conversar, estou aqui na Policlínica, a equipe da Policlínica também vai ter o maior prazer em receber a ligação, e-mail, qualquer tipo de contato, para que a gente possa continuar tirando as dúvidas e debater mais a respeito da saúde como um todo, né? No meu caso, a saúde do homem, mas saúde como um todo, saúde global, e é isso o trabalho que a Policlínica vem tentado fazer e vem dando certo, está dando certo, e espero que dê certo aí para as próximas, e sucesso total a Policlínica no seu trabalho, nas suas lives e na sua rotina diária. Tá bom? Agradeço a presença de todos, desculpa se falei demais, desculpa se falei de menos, e espero vocês numa próxima live. Tá bom? Agradeço a presença, tá? Obrigado, boa tarde, boa noite a todos. Tchau.